Tudo bem, meus alunos? Professor Marcos Daniel, vamos começar uma aula de processo penal para garantir a sua aprovação nesse concurso público, fazer a sua dedicação em estar se comprometendo, em estar assistindo às aulas, valer a pena e se transformar na consolidação da sua carreira. Hoje nós vamos falar dos sujeitos dos processos penal, juiz, Ministério Público, defesa, assistente da acusação, e nós vamos falar também sobre os princípios que envolvem o processo penal. São dois assuntos muito importantes para essa prova. Tem algumas regras específicas para cada uma delas, desses sujeitos, o que cada um pode fazer, mas é uma matéria tranquila e tenho certeza que com uma explicação você vai pegar de cara e vai estar apto a marcar todas as questões que caírem na prova com qualidade e segurança, ok? Então a gente vai começar falando sobre os sujeitos do processo penal. E quando a gente fala em processo penal, quem organiza a coisa, quem é o principal sujeito ali, pode até ser o réu, né? Talvez o processo existe para punir o criminoso, então seria o criminoso o principal sujeito? Sim, mas quem manda no processo penal, quem organiza o processo penal e quem vai julgar no final é o magistrado, é o juiz. Então toda vez que você vê no Código de Processo Penal falando em magistrado, ou falando em autoridade judicial, estaremos falando do juiz, ok? O juiz são os magistrados e também é chamado no Código de Processo Penal como autoridade judicial. A autoridade policial é o delegado de polícia. A autoridade judicial é o juiz de direito. E a gente vai ver as regras relativas ao juiz de direito no artigo 251, que fala que ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo, ou seja, ele tem que cuidar para que o processo fique regular, para que cada fase seja cumprida exatamente, para que as pessoas sejam intimadas, para que o feito corra de maneira regular. Tudo dentro da ordem, tudo dentro da lei. Manter a ordem no curso dos respectivos atos. Então, numa audiência, o juiz não vai poder deixar as partes brigar uma com a outra, discutir, fazer pergunta indevida, constranger testemunha. Ele tem que manter a ordem no curso dos atos para que a coisa funcione dentro da normalidade. E para tal fim, para manter a ordem nos atos, ele inclusive pode requisitar a força pública, ou seja, a polícia. Então, se alguém estiver fazendo bagunça numa sala de audiência, o juiz, que é o magistrado, ele pode chamar a polícia para lhe dar apoio e fazer cumprir a ordem. Porque assim, o magistrado manda muito, o juiz tem um alto poder de comando, só que ele não tem poder de força. Quem cumpre as determinações do juiz é a força policial. O juiz manda prender, mas quem vai lá prender o vagabundo é o policial. O juiz determina a soltura, mas quem tem que cumprir a ordem é o oficial de justiça. Então o juiz ele tem um alto poder de comando, só que ele tem um baixo poder de execução dos seus comandos. Ele manda, só que ele não consegue executar. Para executar os comandos, ele precisa da polícia. Ele precisa de quem vai fazer às vezes, né? E conseguir aí fazer valer a ordem. Ele precisa dessa força bruta. A força bruta é a polícia. O juiz é a força intelectual. É o poder de mando. Ele manda, mas ele não consegue fazer cumprir as suas ordens. E aí aqui o 252 fala de algumas impossibilidades, porque o juiz, como a gente viu em algumas aulas anteriores, ele precisa atuar de maneira imparcial. Essa é a principal característica do juiz. Ele tem que ser imparcial. Só vai ter como ter um julgamento justo se o juiz que estiver presidindo não tiver interesse em julgar. Se o juiz já começa o processo querendo condenar a pessoa, então a gente não está falando de um juiz imparcial. Então a gente está falando de um juiz que tem partido, que tem parte, um juiz parcial. E aí, para garantir essa imparcialidade, vemos algumas regras que proíbem a atuação do juiz.
Então 252 diz o seguinte: o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 1, tiver funcionado seu cônjuge ou parente. Ou seja, como assim, professor? Tiver funcionado. Se alguém tiver atuado naquele processo como promotor, como advogado, o juiz não pode atuar. Então, se um cônjuge ou um parente dele atuar no processo antes dele entrar, o juiz fica proibido de exercer a sua jurisdição, justamente porque, há uma forte tendência de querer se favorecer o parente, de querer se favorecer o cônjuge, né? Poxa, é minha esposa que está advogando, eu vou dar uma... Ou, no mínimo, ainda que não, mas ficaria essa desconfiança. Ainda que o juiz julgasse de maneira justa, iam falar, julgou assim porque o advogado era a esposa dele, ou se não, condenou porque o promotor é um parente dele, então ele acolheu o parecer do parente. Então, para que a imparcialidade do juiz seja idênea de dúvida, para que ninguém conteste que aquele juiz é imparcial, se o cônjuge ou parente tiver funcionado no processo, ele não pode atuar. E o artigo segue, dizendo, o consanguíneo ou o afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, que é quem? Delegado. Auxiliar da justiça ou perito. Então, se tinha algum parente consanguíneo, afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, olha isso, até o 3º grau de parentesco, se atuar como defensor, como advogado, como promotor de justiça, como delegado, como auxiliar da justiça ou como perito no processo, o juiz que tenha parentesco com essa pessoa não poderá exercer a jurisdição naquele processo. Não vai poder julgar, não vai poder conduzir, para que se jamais questione a parcialidade. A imparcialidade do juiz, meus alunos, é algo muito importante para garantir a lisura do processo. Não existe processo justo com juiz imparcial. Perdão, não existe processo justo com juiz parcial. O juiz tem que ser sempre imparcial. Joia? Outra regra de proibição, onde ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Como assim, professor? O juiz vai atuar como delegado e como juiz? Pode acontecer. Pode acontecer de que era um delegado e que fez a prova de concurso para juiz, posteriormente passou para juiz, a investigação foi concluída, o promotor denunciou e quando chega o processo para ele, ele é o juiz, mas ele também tinha feito aquela investigação. Então, se ele fez a investigação, se ele atuou ou até mesmo serviu como testemunha naquele processo, juiz dele não pode ser. Tudo isso para quê? Garantir que seja um juiz imparcial, para que não haja dúvida. Porque não basta, quando a gente fala em honestidade, não basta você ser honesto. Você tem que parecer honesto. E a imparcialidade tem tudo a ver com a honestidade no julgamento. Então, quando a gente fala em imparcialidade, não basta ser imparcial. Você tem que parecer imparcial. Então, qualquer circunstância que colocaria dúvida sobre a parcialidade do juiz é uma circunstância que vai ser uma proibição dele atuar naquele processo. Para que qualquer pessoa que vá olhar, que vá fiscalizar o que foi feito, não possa questionar que aquele juiz agiu de maneira parcial. Outra regra de proibição é se ele tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. O que acontece? Às vezes o juiz atua na primeira instância do processo e ele vai, posteriormente, ele vai para desembargador, que é na segunda instância, seja porque ele foi promovido diretamente, e aí assume o cargo de desembargador, e vai exercer a jurisdição a partir daquele momento como desembargador,
seja por substituição. Um desembargador entrou de férias e aí chamam-se um juiz para exercer provisoriamente a função de desembargador. Então, se quando ele está exercendo a função de desembargador, ele recebe um processo que ele tem atuado como juiz de primeiro grau, ele não vai poder funcionar naquele processo, ele não vai poder exercer a sua jurisdição. Tudo isso porque o recurso existe para poder filtrar a credibilidade. Então o juiz decide uma coisa, aí eu recorro. Quando eu recorro, eu quero que outras pessoas analisem o que esse juiz fez. Se essas outras pessoas for esse mesmo juiz, lógico que ele vai confirmar a sentença dele, então não tem recurso. Então o recurso fica para inglês ver? Não pode. Se eu atuei na primeira instância enquanto juiz, eu não posso atuar na segunda instância no mesmo processo como desembargador. Outra regra, inciso 4, se ele próprio, ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta, ou colateral até o terceiro grau, inclusive for parte ou diretamente interessado no feito. Óbvia essa aqui também, né? Se o processo é de interesse de um familiar do juiz, o juiz vai poder julgar esse caso? Ele pode até julgar com justiça, mas não vai se colocar dúvida no que ele está falando? Não é? Olha, concedeu porque era parente. Às vezes nem era. Às vezes ele concedeu porque era direito mesmo do parente. Mas o fato de ser parente vai colocar em dúvida a credibilidade da sua decisão. Então quando o juiz deixa de exercer a jurisdição nessas situações, ele inclusive está protegendo o seu parente, está protegendo o seu cônjuge, porque às vezes o cônjuge tem direito. E aí eu concedo o direito, mas depois o pessoal fala, só concedeu porque era parente, só concedeu porque era esposa. E não, era minha esposa, ela tem direito, eu nem vou atuar. Deixa um outro juiz atuar nesse caso e dar a decisão que é justa. Porque quando se trata de imparcialidade, é como a honestidade. Não basta ser imparcial, você tem que parecer imparcial. Então essas são situações onde o juiz vai precisar fugir, não vai poder exercer a sua jurisdição. Quando chegar um tipo de processo dele, ele vai se declarar suspeito ou impedido. E vamos ver essas regras um pouco mais à frente. O 253 mantém essa mesma linha de raciocínio, mas precisamos entender porque em prova, alunos, cai muito texto de lei. Eles cobram muito os conceitos que estão na lei. Então, conhecer o artigo, conhecer o texto da lei é importantíssimo para você não ficar com dúvida na hora da questão. E o 253 fala o quê? Nos juízos coletivos. Como assim, professor? Juízo coletivo. O juízo coletivo acontece quando... Deixa eu dar um exemplo. O juiz de primeiro grau é um juiz. Aí quando você recorre para o tribunal, no tribunal são 3 desembargadores que vão julgar. Se você recorrer para Brasília, lá em Brasília vão ser 5 ministros que vão julgar. Percebe? O juiz errou na decisão. Aí eu recorri. Aqui são 3 desembargadores. Se tiver erro aqui, foi 3 desembargadores que errou. Já fica mais difícil de ter erro. Mas vamos dizer que erraram também, porque também acontece. Todo mundo é ser humano. Se eu vou para Brasília, lá já vão ser 5 ministros decidindo. Ou seja, ter 5 pessoas vai ter que errar para poder o resultado permanecer equivocado. Então, esses são os juízos coletivos. O segundo grau, a segunda e a terceira instância. Porque o órgão é decidido por mais de um juiz. Eles decidem através de um acórdão, uma decisão coletiva. Juntos, eu voto assim, eu voto assim, eu voto assim. E aí vê o número de votos e aquela decisão com maior número de votos é firmada enquanto premissa. Então, nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Ou seja, não pode, nesses 3 desembargadores, não pode ser um pai e um filho.
Porque aí o pai e o filho, votaram junto porque é pai e filho, votaram junto porque é parente, votaram junto porque é cônjuge. Não pode. Então, nesses juízos coletivos, eles não podem atuar decidindo juntamente. Tudo isso para que a imparcialidade seja incontestável. A gente teve recentemente um caso de repercussão envolvendo o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve a sua condenação anulada justamente porque o hacker Delgatti conseguiu extrair conversas mostrando que o Moro tinha intenção de condenar o Lula antes de julgá-lo. Ou seja, o Moro tinha parte, o Moro era parcial. E como o juiz precisa ser imparcial, tudo que o Moro fez é tido como errado. Ah, professor, então quer dizer que nada daquilo aconteceu? Não. Pode ter acontecido. Mas, para que se decida sobre isso, tem que ser um juiz imparcial, porque não basta ser imparcial, tem que parecer imparcial. Então o Moro, quando se verificou nas conversas do hacker, até foi condenado o hacker, né? Porque não pode violar o sigilo das pessoas, foi crime o que ele fez. Mas a defesa pode utilizar provas ilícitas quando elas forem a única forma de comprovar a sua tese, a inocência do cliente. Então as provas ilícitas, elas têm essa excepcionalidade. Elas são admitidas para fins de defesa, em alguns casos, porque via de regra não pode. Mas naquele caso não haveria uma outra forma de se provar a parcialidade do Moro e por isso elas foram admitidas para anular a condenação do presidente Lula. Então, quando eu vou para um tribunal, um ministro lá, dos 5 ministros, eu não posso ter entre os 5 que parentes entre si, consanguíneos, né, ou afins em linha reta ou colateral de até terceiro grau, que é irmãos, primos. Não pode. Se tiver, ele fica proibido de exercer a jurisdição. O juiz mais antigo fica e o outro precisa abrir mão, né, se declarar por suspeito ou impedido. E aí vem aqui as regras de suspeição. A suspeição, ela acontece justamente quando o juiz fala, olha, eu não tenho condição de atuar de maneira imparcial nesse processo. Se eu for julgar, eu já tenho uma tendência, eu tenho parte. Então, quando o juiz ele percebe que ele tem parte no processo, ele se declara suspeito, né? Então, o artigo 254 fala, o juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, porque ou o juiz automaticamente se declara suspeito, olha, eu não posso atuar nesse processo, eu sou suspeito. Se ele não fizer isso, a parte, que é o Ministério Público ou a defesa, no processo penal, eles podem entrar com uma exceção de suspeição, dizendo, olha, juiz, você não pode atuar nesse processo porque você tem uma situação de suspeição. E quais são essas situações, meus alunos? Vamos ver aqui no inciso 1. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Um tempo atrás tinha um vídeo um vídeo de uma audiência nos Estados Unidos, onde a juíza começa entrevistando o réu, e aí em determinado momento ela pergunta, você estudou na escola tal? E aí quando ela pergunta isso, ele olha para a juíza e reconhece a juíza. Fala, meu Deus, oh meu Deus, e vê. Os dois estudaram juntos na mesma escola, eram amigos, e hoje ele está preso e aquela pessoa que estava na mesma escola que ele é uma juíza de direito. Ele entra em desespero e, nesse caso, né, até pelo passar do tempo, eles não eram amigos íntimos, né, não eram inimigos, então a juíza não se declarou suspeita, ela continuou o processo, falou, uma pena, né, você era o menino mais legal da escola, uma pena que isso tenha acontecido com você, sempre quis saber o que tinha acontecido com você, né, porque a gente era amigo na infância, você era muito legal comigo, depois a gente se desligou, não fiquei mais sabendo de notícia e te encontro nessa situação. Mas se era caso de um amigo íntimo da juíza, aquele amigão do peito, como é que ela vai julgar um caso do amigão do peito dela? Sem comprometer sua parcialidade. Ou do inimigo.
Aquele cara que, quando o juiz era criança, ele tomava o lanche na escola, dava cascudo, sabe? Foi amante da mulher do juiz, um cara que ele detesta. Aí chega o processo do cara que ele detesta, ele fala, agora eu vou acabar com sua vida, agora você vai ver. Não pode. O juiz, para atuar no processo, ele tem que ser imparcial. Então, se o cara é inimigo capital e ele vai querer me lascar, eu entro com uma exceção de suspeição. Olha, esse juiz não pode atuar nesse processo porque ele me odeia. E tá aqui a prova. Que também não basta falar. Tudo no processo você precisa provar. Né? Aquela máxima. Quem alega tem que provar. Ou no processo penal, o ônus da prova incumbe a quem alega. Então, se você faz uma alegação de que aquele juiz é amigo íntimo ou inimigo capital das partes, você já fica livre ali para poder pedir a suspeição desse juiz, né? Ou ele mesmo se declarar. Ele verificar que alguma das partes é sua amiga íntima, ele precisa automaticamente se declarar suspeito. Se ele verificar que alguma das partes é seu inimigo capital, ele precisa automaticamente se declarar suspeito. Inciso 2. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Por exemplo, alunos, o juiz, vamos supor que a lei não foi modificada e que adultério ainda é crime. E esse juiz está respondendo a um processo por adultério, ou seja, ele foi acusado de praticar o adultério e nesse processo, enquanto réu, ele está dizendo, ora, adultério não pode ser mais crime. Já entrou, né, perdeu sua ofensividade disso. Então ele sustenta que a conduta dele, não é sustenta que não fez, ele sustenta que a conduta dele não é ilícita. Outro exemplo, uso de droga. Está até uma discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do uso de droga. Vamos supor que um juiz foi pego fazendo uso de droga e na defesa dele, ele não nega que usou, mas ele fala, o uso de droga é constitucional. A proibição do uso de droga viola o meu direito à intimidade. Então ele acredita o caráter criminoso à controvérsia. Essa conduta não é crime. Então, se o juiz perceber, se ele for réu em um processo em que ele alegue que a conduta criminosa que foi imputada a ele não é crime, ele não pode julgar um processo sobre aquela conduta criminosa. Pensa, porque já está claro ali qual é a definição dele, ele vai absolver o cara. E não só o juiz. Se o seu cônjuge também, seu ascendente, seu descendente, né, pai, filho, esposa, estiver respondendo um processo e discutindo a constitucionalidade, não é, ou a validade daquele ato enquanto crime, ele não pode julgar processo por fato análogo, ou seja, por fato igual. Então, todos os processos que chegar por uso de droga, ele tem que se declarar suspeito, ok? Primeira hipótese de suspeição é quando o juiz for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. E, na outra opção, na outra hipótese de suspeição, é quando ele ou algum parente direto, nesse caso aqui já não entra os afins, nem até o terceiro grau, nesse caso aqui é só cônjuge, ascendente e descendente. Se ele, cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo um processo por fato parecido com aquele que ele vai julgar, e nesse processo em que seus parentes estão respondendo, eles estiverem ali alegando que a conduta é correta, então o juiz fica proibido de atuar nesse processo, ele se torna suspeito para atuar nesse processo. Outra hipótese de suspeição, se ele, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha que ser julgado por qualquer das partes.
Porque às vezes o juiz ele é juiz, mas ele também pode ser parte. Então, eu sou juiz de direito e estou julgando um processo envolvendo outro juiz de direito. Só que esse juiz de direito, que é réu no processo em que eu sou juiz, né? Um juiz é réu e aqui eu sou o juiz de fato. Estou julgando um juiz criminoso. Se esse juiz aqui, criminoso, enquanto juiz, ele tiver com algum processo envolvendo minha esposa, algum parente consanguíneo ou afim de até terceiro grau, eu não posso julgar esse caso. Porque eu vou ficar vou ficar tendenciado a querer a troca de favor. Pode até não acontecer, viu, alunos? Mas, como eu tenho frisado, não basta ser imparcial, tem que parecer ser imparcial. Então, se ele for sustentar a demanda ou responder a processo que tenha que ser julgado por uma das partes, que tenha que ser julgado pelo réu no meu processo, vai ser réu, é do tipo assim, eu sou réu agora, mas depois eu vou julgar o senhor ou vou julgar seu familiar, hein? Então, cuidado com a decisão que você vai dar contra mim. Para não comprometer a imparcialidade, nessa situação, o juiz também não pode exercer a jurisdição. Inciso 4. Se tiver aconselhado qualquer das partes. Então, se o juiz falar, ó, eu acho que você tem que fazer assim, assim, assim. Aí a parte vai lá e entra com o processo do jeito que o juiz aconselhou ela a fazer. Aí o processo vai justamente para a mão do juiz conselheiro. Ele vai deferir ou vai indeferir? É lógico que ele vai deferir, foi ele que sugeriu aquilo. Então, se ele aconselhou a parte a agir de determinada forma, ele se torna suspeito de atuar naquele processo. Não pode mais atuar. Por quê? Vou julgar o conselho que eu dei. É óbvio que eu vou conceder. Inciso 5. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. O juiz está devendo uma grana para o réu. O réu é agiota, o juiz pegou, o agiota está devendo a grana para ele. Uma tendência de querer aliviar, né? Ó, vou te absolver para você poder depois aliviar minha grana. Não dá. Ou então sou credor, né? Vou te dar uma porretada porque você está me devendo e não me paga. Você vê como são questões que comprometem a imparcialidade. Tutor ou curador, né? Que é quando é menor ou quando é incapaz, que é o juiz responsável pela parte. Se eu sou o responsável, entra quase na regra do parente. Eu tenho responsabilidade, eu tenho parte, eu vou estar próximo. E com isso, eu fico impedido de atuar nesse processo porque eu não vou ser imparcial. Inciso 6. Se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Então a gente tem aqui um processo onde tem uma empresa que está interessada nesse resultado. Um tempo atrás eu atuei num processo onde foi roubado um caminhão de uma empresa de um filho de um juiz. E o processo foi para o juiz, pai da empresa onde que teve o carro furtado. Nós falamos, você não pode atuar nesse processo. A empresa do seu filho. Então, você tem aqui um interesse ali. Mas aqui, esse inciso 6, ele fala de sociedade, de acionista ou de administrador. Então, nesse meu caso, ele seria suspeito, né? Aqui a gente usou outra regra de suspeição, que é na parte interessada de familiar. Mas aqui seria no caso do próprio juiz ser um sócio dessa empresa, ou ser um acionista, né? Ou administrar essa sociedade que tenha interesse no resultado do processo. Qualquer vinculação do juiz com as partes compromete a sua imparcialidade e, com isso, dá margem à declaração de suspeição. O juiz não pode exercer a jurisdição quando ele estiver atuando num caso onde ele vai ter interesse naquele resultado ou, no mínimo, vai parecer ter interesse naquele resultado, porque quando o assunto é imparcialidade, não basta ser imparcial, você precisa parecer imparcial.
E o artigo 255? Ele vai falar do impedimento ou suspensão decorrente de parentesco por afinidade. Ele fala, o impedimento ou suspensão decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes. Ou seja, porque o magistrado, em várias hipóteses, como a gente viu, ele não pode atuar em processos em que tenha funcionado o seu cônjuge. Mas se ele separa, então eu não posso mais, eu posso atuar. Então, olha, era meu ex-cônjuge, ex-esposa, o fato de uma ex-esposa ter funcionado no processo não é suspensão, só se for a atual, ok? Mas tem essa exceção, salvo se eles tiverem filhos juntos. Então a ex-esposa que tiver filho com o juiz também vai ser caso de suspeição. Se eu sou magistrado e quem atuou no processo foi uma ex-esposa, somente separamos, não sou suspeito para atuar mais. Mas se eu tenho filho com essa pessoa, então eu tenho que declarar minha suspeição. Mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo. Ex-cônjuge pode, ex-sogro não pode. Não tem como. Mesmo dissolvendo o casamento, o padrasto não pode. Tem o vínculo afetivo. O cunhado não pode. O genro ou o enteado não pode. Todas essas pessoas, ainda que sem descendentes, vai ser caso de suspeição. Então a esposa do juiz só vai ser caso de suspeição se for atual ou se tiver com ele filhos. Né? Se dissolveu, não é caso de suspeição mais. Só que, se eu for o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou o enteado, eu não posso julgar um processo da ex-esposa do meu filho, né? Ou da ex-esposa do meu irmão. Porque vai ter algum ranço, separou, fica aquela questão e pode acabar comprometendo a parcialidade do juiz. Para parecer honesto, nesses casos, o juiz sai do processo e deixa outro magistrado atuar. E aí tem um grande problema. Inclusive tem alguns advogados que querem usar esse expediente. Que é o quê? Cria confusão, xinga o juiz, ofende o juiz, aí o juiz fica puto com ele, aí ele fala, olha, o juiz é meu inimigo. O juiz é meu inimigo. O juiz é parcial. Nesse caso não pode. Eu não posso provocar a suspeição. Eu não posso, senão fica fácil. Eu não quero que esse juiz atue no processo, então eu brigo com ele, e aí ele sai do caso. Seria uma forma da parte escolher qual juiz vai responder, vai dar a decisão no seu caso. Aqui tem 2 juízes nessa vara, né? Segundo aquelas regras de suspeição, vai ser distribuído para um dos 2. Foi distribuído para esse. Poxa, mas eu queria que fosse para esse. Eu vou lá e brigo com esse juiz, que aí ele se declara suspeito e vai para o outro. Então o 256 vem justamente para evitar esse tipo de manobra. E fala o que é o 256? A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou, de propósito, der motivo para criá-la. Então, se a parte provoca o motivo da injúria, o motivo do juiz ficar chateado, a suspeição não vai ser reconhecida, justamente para evitar que a parte escolha qual é o magistrado que vai atuar no seu caso, brigando com o juiz que ela não quer que atue. Ok? Então, se a parte provocar a suspeição, ela não pode alegar ela. Eu não posso alegar uma suspeição que eu provoquei, que eu dei causa. Essa suspeição, então, não poderá ser declarada e nem reconhecida, porque ela foi provocada pela parte. É isso que diz o 256 do Código de Processo Penal.
Então, alunos, as regras do juiz, elas existem para dizer qual é a sua função, que é cuidar da regularidade do processo e da regularidade dos atos processuais, podendo inclusive chamar a polícia para fazer cumprir a ordem, e as regras que garantem que ele seja imparcial. Então nós vimos que todas as regras de suspeição, elas têm a ver com situações onde o juiz ficaria suspeito. Ah, essa decisão é meio suspeita. Ele decidiu assim porque a advogada é a esposa dele. Ele decidiu assim porque ele está devendo um dinheiro para essa parte. Ele decidiu assim porque aquela parte que é juiz vai julgar um caso do filho dele. Então, para não comprometer a imparcialidade do magistrado, existem as regras de suspeição. E o 256 vem fechando isso. Olha, tudo bem, o juiz tem que ser imparcial. Se o juiz for inimigo capital da parte, não vai poder atuar no processo, mas se essa parte, né, a acusação ou defesa, provocar essa inimizade, então eu não vou reconhecer e nem declarar suspeição. Dá uma atenção especial para esse 256, porque pode cair na sua prova, justamente cobrando isso, porque é uma regra que estabelece uma excepcionalidade. E tudo que é exceção cai naquela regra de é correto, né? Porque via de regra a gente compreende, o juiz tem que ser imparcial. Então se a questão fala, o juiz atuou de maneira parcial depois de ter sido provocado pela vítima, pela parte, pelo Ministério Público, pela defesa, aí ele atuou de maneira parcial, vai ser reconhecida a suspeição? Por que não, professor? Porque foi a parte que provocou. Então, se a parte provocar, ela não tem direito de pedir a suspeição.